Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. O peso da carga invisível. A BR-153, para quem a conhece de verdade, não é só asfalto e mato. É um museu a céu aberto de almas apressadas e acidentes esquecidos, especialmente no trecho entre Anápolis e a divisa do Tocantins. Eu, Gerson, trintei nessa boleia. Vi coisa que o povo da cidade só vê em filme. Mas a pior de todas, a que me fez rezar de novo, aconteceu em uma madrugada fria no meio do nada, na curva da Serra da Mesa. Era quase 3 horas da manhã. A umidade da neblina batia no para-brisa, misturada com o cheiro de diesel e terra molhada. Eu vinha tranquilo, com um carregamento de grãos, a única luz na escuridão dos faróis do meu brutão, um Scania R440. O rádio estava no chiado, e a música sertaneja de sempre já tinha ido para o vinagre. Foi quando, na subida de um trecho de serra, avistei. Não era um animal, nem um carro quebrado. Era uma mulher. Parada no acostamento, sob a luz fantasmagórica do farol alto, ela estava vestida de uma forma que não combinava com a rodovia. Um vestido de festa, longo e branco, daqueles de noiva, sujo de barro até a barra. Ela não pedia carona com a mão, apenas olhava para o caminhão com uma expressão de desamparo tão profunda que me gelou a espinha. Seus cabelos eram pretos e longos, a face pálida como mármore sob o luar. Meu primeiro instinto foi parar. Afinal, era uma alma na estrada, e todo caminhoneiro tem um código. Reduzi, já pensando em qual desculpa daria para não levar uma mulher em trajes de noiva no meio da noite. Quando o caminhão parou, a uns 10 metros dela, ela não se moveu. Apenas continuou me olhando. Fiquei um tempo ali, farol ligado, motor ligado, o silêncio da noite engolindo tudo. Onde já se viu uma moça assim, sozinha? Onde estava o carro? A festa? Decidi bupear os faróis, um sinal. Ela deu um passo para a frente. O que vi a seguir não me saiu da cabeça. O vento estava parado, mas o vestido branco dela ondulou de repente, como se estivesse sob um forte vendaval. E, o mais estranho, os pés dela não tocavam o chão. Flutuavam a um palmo do asfalto. Naquele momento, lembrei de um boato antigo, da lenda da noiva da 153, uma jovem que morreu ali perto em um acidente de lua de mel, e que vaga pedindo ajuda, mas na verdade quer levar o motorista junto para o precipício. Meu corpo reagiu antes que meu cérebro processasse o medo. Pisei fundo no acelerador, o motorzão tossiu, e o caminhão disparou serra acima. Pelo retrovisor lateral, vi a noiva virar a cabeça lentamente e começar a andar, se é que se pode chamar de andar, atrás de mim. Ela não corria, mas a distância entre nós não aumentava. Era uma velocidade calma e sobrenatural. O vestido branco voava atrás dela como um lençol de morte. Eu já estava a uns 80 por hora, gritando e socando o volante. O ponteiro subia, mas a figura fantasmagórica no retrovisor parecia estar grudada na traseira do meu baú. De repente, ouvi um choro. Um choro de mulher, fraco no começo, mas que rapidamente se transformou num lamento agudo, alto demais para vir de fora, parecendo vir de dentro da cabine, ecoando em meus ouvidos. Me leve, Gerson. Me leve com você. Eu nem tinha falado meu nome. Tirei a mão do volante, fiz o sinal da cruz, e gritei de volta para a escuridão. Sai de mim, em nome de Deus. Vai para a luz, alma penada. A fumaça do escapamento, que antes era branca e transparente, tornou-se negra e espessa, cheirando a enxofre. A figura branca parou abruptamente. O choro cessou. A noiva fantasma permaneceu imóvel por um segundo, e então, em um piscar de olhos, dissolveu-se. Sumiu. Como um pedaço de neblina que o sol encontra. Eu dirigi mais 40 quilômetros sem olhar para o retrovisor, o coração batendo na garganta. No posto mais à frente, tomei 3 cafés e fumei um maço inteiro. Quando contei a história para o frentista, um senhor de barbas longas, ele nem se assustou. Apenas balançou a cabeça e disse: "Ah, a noiva da mesa. Ela gosta de brincar com quem tá sozinho. Mas você deu sorte, Gerson. Geralmente, quando ela chama pelo nome, a viagem deles acaba ali mesmo." Desde aquele dia, nunca mais buzinei para carona depois da meia-noite. O peso da minha carga pode ser medido na balança, mas o peso daquela memória é algo que só o asfalto sabe. E eu ainda sinto o cheiro fraco de jasmim misturado ao diesel, toda vez que passo naquela serra. Relato 2.
O farol que não passava. João Pneu era conhecido nas paradas por não ter medo de nada. Dirigia à noite como se fosse dia, ignorava as lendas da BR-040 e dizia que fantasma só existia para quem não pagava o frete. Ele pilotava uma trucada velha, mas confiável, cheia de adesivos de santos na boleia, mais por superstição do que por fé. Em uma de suas viagens rotineiras, subindo a Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o relógio marcava 2h17. A serra é traiçoeira, cheia de curvas fechadas e paredões de pedra que parecem engolir o som. A noite estava fechada, sem lua, e a única companhia de João era o ronco do motor e o chiado intermitente do rádio. Ele estava concentrado, engatando a terceira marcha em uma subida íngreme, quando percebeu um par de faróis. Não muito longe, colado na traseira da sua carreta. Folgado, resmungou João, pensando em mais um apressadinho que não respeitava o ritmo da carga pesada. Ele tentou acelerar um pouco para dar espaço, mas o carro parecia ter o mesmo ritmo, mantendo a distância exata. Os faróis eram de um tom amarelado, antigo, e muito baixos, como se pertencessem a um carro de passeio bem velho ou rebaixado. João esperou o trecho de reta para que o motorista o ultrapassasse, mas o farol continuou lá, impaciente. Ele deu um toque na seta para a direita, sinalizando pode passar. Nada. O farol permaneceu fixo. João começou a se irritar. Piscou o farol alto, 1, 2, 3 vezes, com a intenção de cegar o sujeito. Foi aí que o jogo virou. No momento em que ele acionou o farol alto pela terceira vez, o par de luzes amarelas atrás de repente subiu. Não era o carro acelerando, nem o caminhão freando. A luz simplesmente flutuou, ficando na altura do topo do baú. Que diabo é isso? Pensou João, o sangue gelando nas veias. Ele olhou pelo retrovisor central. O espelho mostrava apenas a escuridão e os faróis amarelos, agora deslocados, como se estivessem suspensos no ar. Ele tentou ignorar, atribuindo a uma ilusão de ótica da neblina. Mas a sensação de estar sendo observado aumentou. O motor do caminhão começou a falhar, tossindo como se estivesse engasgando. O caminhão perdeu a força. João se agarrou ao volante. Ele estava no meio de uma curva cega e perigosa. O tacômetro despencou. O rádio ligou sozinho, mas não sintonizou nenhuma estação, apenas um ruído branco, um SHHHH que parecia sussurrar. A luz amarela finalmente se moveu, não mais atrás, mas ao seu lado. Pela janela, João conseguiu ver, brevemente, a fonte da luz. Não era um farol. Eram 2 globos de luz opaca, pairando no ar, a poucos centímetros da sua cabine. E, entre eles, uma forma. Uma silhueta esguia, alta, escura como a própria noite, que ele não conseguiu definir se era um homem, um animal, ou algo ainda pior. Não tinha carro, não tinha capô, não tinha rodas. Apenas a forma e as luzes. O cheiro de mofo e terra velha invadiu a cabine, e as luzes amarelas fixaram-se diretamente nos olhos de João. Ele sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se estivesse sendo forçado a dormir. Não vou parar. Não vou parar, ele gritou, socando o painel e pisando no acelerador até o fundo, ignorando o motor falhando. Ele agarrou o único objeto religioso que tinha, um terço de plástico pendurado no retrovisor. Tirou-o do gancho e o apertou na mão, gritando as únicas palavras de oração que lembrava. Naquele instante, as luzes amarelas piscaram com uma intensidade absurda, quase ofuscando. O motor do caminhão voltou a rugir com força total, como se tivesse sido despertado. Quando João conseguiu abrir os olhos, o farol amarelo havia sumido. O SHHHH no rádio se calou. Ele seguiu o resto da serra a 100 por hora, com o terço branco de plástico cravado na palma da mão. Nunca mais reclamou de um frete. E desde então, João, o pneu, é o primeiro a parar em qualquer posto de beira de estrada quando o sol se põe, e o último a dar partida. Porque ele sabe, o que o perseguiu na 040 não queria carona, queria era levar a boleia inteira. Relato 3. O último desvio de Elias. Elias tinha uma regra de ouro, nunca pegar desvios não planejados. A estrada principal, a BR-116, era a sua casa, com seus perigos conhecidos. Mas em uma noite chuvosa no interior de Minas Gerais, o rádio anunciou um bloqueio total por conta de um acidente grave. A alternativa era uma rodovia estadual antiga, a MG 451,
conhecida entre os mais velhos como a Estrada da Penumbra. Elias, com sua carga refrigerada de alto valor e o tempo apertado, não teve escolha. Engatou a marcha e entrou no desvio, onde o asfalto dava lugar a um pavimento irregular e a vegetação crescia descontroladamente. O silêncio era a primeira coisa que incomodava. Sem sinal de rádio, sem outros caminhões. Apenas o som dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva forte. A situação ficou realmente estranha quando ele se deparou com um posto de gasolina abandonado. A bomba estava enferrujada, as janelas do escritório quebradas, e um letreiro corroído piscava: café e refeições. Elias sabia que aquele posto havia sido fechado há pelo menos 10 anos, vítima da abertura de um novo trecho da 116. Mas, para sua surpresa, o pátio não estava tomado pelo mato. Estava limpo. E havia um outro caminhão estacionado. Um Mercedes-Benz velho, modelo LP, com um baú de madeira de cor azul escura, muito comum nas décadas passadas. As luzes de freio estavam acesas, fracas, mas acesas. Alguém resolveu se arriscar por aqui, pensou Elias. Ele parou o caminhão, curioso. Talvez o motorista soubesse algo sobre a estrada. Desceu sob a chuva fina. A porta do caminhão azul estava entreaberta. Elias bateu no estribo. Ei, companheiro. Precisa de ajuda? Nenhuma resposta. Ele bateu de novo, mais forte. Tá dormindo aí, colega? Então, ele ouviu. Não era uma voz, era um som de mastigação. Barulho úmido, ritmado, vindo de dentro da cabine escura. Elias hesitou. A chuva aumentou. Criando coragem, ele subiu no estribo e abriu a porta do caminhão azul. O cheiro que o atingiu foi insuportável: sangue, ferrugem e algo putrefato. Ele usou a lanterna. O motorista estava lá. Sentado, encostado no banco. Um homem grande, usando uma camisa xadrez rasgada e um boné. A cabeça estava baixa, voltada para a marmita de alumínio em seu colo. O corpo dele estava coberto de lama e cortes profundos. Amigo, você tá ferido. O que houve? O homem não levantou a cabeça. Continuou mastigando. Coma para aguentar. A voz dele era um sussurro gutural, como se tivesse areia na garganta. Elias sentiu o estômago revirar. Algo na cena estava profundamente errado. Ele mirou a lanterna na marmita. Não havia feijão, arroz ou bife. O homem estava mastigando algo escuro e disforme, algo que parecia carne crua. O motorista do caminhão azul levantou a cabeça. Seus olhos estavam brancos, injetados de sangue. A mandíbula estava deslocada e coberta de um líquido escuro. Ele sorriu, um sorriso largo e vazio. Quer um pedaço, companheiro? A carne está fresca. Elias não esperou. Pulou do estribo, escorregando na lama, e correu de volta para sua cabine. Deu partida no motor, engatou a primeira sem sequer olhar para trás. Enquanto acelerava para longe, o caminhão azul ligou seus faróis antigos. O motorista estava buzinando. 3 toques longos. O som parecia um lamento de boi sendo abatido. Pelo retrovisor, Elias viu o caminhão azul saindo do pátio abandonado e se colocando na estrada, seguindo. A uma distância segura, porém, inexorável. Elias acelerou o máximo que pôde por aquela estrada escura. E o caminhão azul continuou atrás, até o momento em que Elias alcançou a BR-116. No exato instante em que ele tocou o asfalto principal, olhou no retrovisor. O Mercedes-Benz azul havia sumido. Dias depois, em um posto movimentado, um colega de profissão comentou sobre a MG 451, aquele desvio? Abandonado. Tem um posto lá, dizem que o dono morreu de fome após o desvio da 116. E ele aparece toda noite, comendo o que sobrou. E de vez em quando, o caminhão dele sai atrás de quem passa. Elias nunca mais pegou um desvio na vida. E ele ainda jura que, às vezes, sente o cheiro daquela carne estragada misturada com diesel, e ouve 3 toques de buzina à distância. Relato 4. A última cifra da BR-364. O trecho da BR-364 que corta Rondônia é um purgatório verde. Não pelo sol, mas pela solidão. Pedro Paraíba estava acostumado. Eram 10 anos de estrada, cruzando o país com cargas de madeira ou gado. Sua companheira era a Loba, sua carreta Ford Cargo, e a única distração, as músicas que ele próprio compunha no violão.
Naquela noite de quinta-feira, ele transportava uma carga de soja, rumo ao porto. O tempo estava limpo, mas a escuridão era tão densa que parecia sólida. Ele tinha parado no último posto há mais de 4 horas e a próxima parada era só ao amanhecer. Às 4 horas da manhã, o silêncio da cabine foi quebrado. O rádio, que estava mudo, de repente sintonizou uma estação. Não era música. Era um violão. Um som bonito, melancólico, de cordas dedilhadas com uma técnica impressionante. Pedro, que era músico amador, ficou intrigado. Que estação de rádio tocaria um instrumental de violão clássico às 4 da manhã no meio da Amazônia? Ele tentou mudar a frequência, mas o botão do rádio parecia travado. A melodia continuava, triste e envolvente. Então, a música parou. E uma voz começou a cantar. Era uma voz masculina, profunda, rouca, mas afinada. A letra era estranha, falando sobre o pó da estrada, o peso da alma e a dívida paga no final da jornada. Pedro sentiu um arrepio. A voz parecia estar cantando dentro da cabine. Quem está aí? Perguntou, olhando para o banco do carona. Vazio. Ele tentou desligar o rádio, puxando o botão com força. Não adiantou. A voz continuou. A ponte balança, o rio geme e clama, por quem prometeu e não voltou à sua dama. A última cifra, ela está a esperar, e no asfalto molhado, você irá pagar. Enquanto a voz cantava, Pedro olhou para o painel. O ponteiro da temperatura da água estava subindo perigosamente. A luz de alerta do motor piscava. O caminhão estava superaquecendo, do nada. Ele tentou parar o caminhão. Pisou no freio. A loba não respondeu. O pedal estava duro, como se estivesse soldado. O pânico o atingiu. O caminhão estava embalado, superaquecendo, e sem freios. E a voz continuava a cantar, agora mais alta. Pedro olhou pela janela lateral. E viu. No estribo do lado do passageiro, havia um homem. Ele estava sentado ali, equilibrando-se na chuva de vento, de costas para Pedro. O homem estava vestido como um músico antigo, com um chapéu de feltro e um casaco pesado, e ele estava tocando o violão. Era ele o dono da voz e da melodia. Pedro não conseguiu ver o rosto dele, mas podia ver as mãos. Os dedos se moviam sobre as cordas com uma velocidade impossível, e as notas pareciam sair do próprio ar, não do instrumento. Pare, por Deus! Gritou Pedro, desesperado, tentando engatar uma marcha mais baixa para usar o freio motor. O homem do estribo riu, um som seco e baixo. Ele parou de tocar e se virou. Seu rosto era esquelético, como se a pele estivesse esticada sobre o crânio, e seus olhos eram 2 órbitas escuras e vazias. Mas o que mais aterrorizou Pedro foi que o homem não estava segurando um violão. Ele estava segurando um objeto disforme, que parecia a coluna vertebral de um animal, e as cordas da música estavam presas nas vértebras, vibrando. O ser estendeu a mão pálida e ossuda, apontando para o para-brisa. Chegou a última cifra, Paraíba. Neste exato momento, Pedro avistou à frente. Havia uma ponte. Uma ponte de madeira velha, estreita, que atravessava um riacho, e ela estava totalmente escura e escorregadia. O caminhão estava quase 90 por hora, superaquecendo e sem freios. Se ele tentasse a curva, despencaria. Se ele acertasse a ponte. Pedro fechou os olhos e só conseguiu gritar o nome de sua esposa. Ele sentiu o impacto. Um solavanco violento, seguido por um ruído de madeira quebrando. O caminhão balançou e chacoalhou como um brinquedo, mas não caiu. Quando ele abriu os olhos, o caminhão estava parado. Parado no meio da ponte, o motor frio, o freio motor funcionando. Ele estava salvo. Ele olhou para o estribo. Vazio. O rádio estava mudo novamente. O único som era o da chuva caindo no rio. Mais tarde, no posto, os outros caminhoneiros lhe contaram. A ponte de madeira é assombrada pelo violeiro fantasma, um caminhoneiro que morreu ali após um acidente e que seduz os motoristas com a sua música para fazê-los perder o controle. Mas ele só aparece para quem tem dívidas não pagas, sejam elas morais ou financeiras. Pedro, que tinha prometido uma festa de aniversário para a esposa e esquecido, nunca mais hesitou em cumprir suas promessas. Ele entende agora, na estrada, às vezes a carga mais pesada é a da consciência. E o violeiro fantasma está sempre à procura da sua próxima melodia.
Relato 5. O quilômetro que não acabava. Roberto era um caminhoneiro metódico, daqueles que calculavam o tempo de parada para o cafezinho e conheciam cada remendo da BR-101 no Nordeste. O trecho que o preocupava era sempre a travessia de uma reserva florestal em Sergipe, uma área de mata fechada onde o celular não pegava e o asfalto era antigo. Ele estava vindo de Alagoas, com uma carga de açúcar. Era meia-noite. Chovia de leve, e a estrada estava envolta em uma neblina rasteira que tornava os faróis quase inúteis. Roberto olhava para o painel. O odômetro parcial marcava $251 contra a barra test quilômetros cifrão desde o último posto. A placa indicava o quilômetros 89. Ele sabia que, dali a $3 contra a barra test quilômetros cifrão, sairia da reserva e entraria na zona de canaviais. Ele pisou no acelerador, ansioso para sair daquele frio úmido. $1 contra a barra test quilômetros cifrão percorrido. Olhou para o lado. Mais árvores. $2 contra a barra test quilômetros cifrão. A neblina se adensou, e ele teve que reduzir a velocidade. Quando o odômetro marcou $254 contra a barra test quilômetros cifrão, o marco de onde a reserva deveria terminar, ele olhou para o lado, mais mata. Ele parou o caminhão, confuso. Será que calculei mal? Ele verificou a placa de novo. Quilômetros 89. Impossível, murmurou ele. Se ele havia percorrido $3 contra a barra test quilômetros cifrão, a placa deveria marcar quilômetros 92. Ele desconfiou de uma falha no odômetro. Ele seguiu em frente, lentamente. O cheiro de mato úmido era forte, e o silêncio da noite era cortado apenas pelo pingar da chuva na lataria. $2 contra a barra test quilômetros cifrão a mais. Ele olhou para o marcador. $256 contra a barra test quilômetros cifrão no total. E lá estava ela, a placa. Quilômetros 89. Roberto sentiu o pânico subir pela garganta. Ele estava dirigindo, estava avançando, mas o marco quilométrico não mudava. Ele estava preso em um laço de asfalto. Ele tentou ligar o rádio, buscando alguma voz, mas só encontrou o chiado de sempre. Nesse momento, uma luz azul forte piscou na sua frente. Uma luz de giro. Era uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, parada no acostamento, uns $50 contra a barra test metros cifrão à frente. O policial estava de pé ao lado da porta, acenando para que ele parasse. Um alívio invadiu. Graças a Deus, uma patrulha. Eles vão me tirar daqui. Ele parou o caminhão, a respiração ofegante. O policial era um homem magro, de uniforme escuro e capa de chuva que cobria o rosto. Ele se aproximou da janela. Boa noite, caminhoneiro. Para onde vai com tanta pressa? A voz era rouca, e o policial não usava o capacete da PRF, mas um chapéu de aba larga. Doutor, estou perdido. Essa estrada não avança. O quilômetro não muda. O policial deu um sorriso seco, que Roberto mal pôde ver no escuro. Ah, sim. O quilômetro do desperdício. Aqui, a pressa cobra o tempo de volta. Ele estendeu a mão enluvada, e com o indicador, bateu de leve no odômetro. O ponteiro deu um salto para trás. Você está avançando, Roberto. Mas precisa de permissão. Roberto arregalou os olhos. O policial sabia o nome dele, e ele não tinha mostrado documentos. Permissão? De quem? O policial inclinou a cabeça, e a luz da viatura iluminou brevemente o que estava dentro do carro. Não havia ninguém no banco do motorista. A luz vinha do rádio, que estava sintonizado em um ruído contínuo e perturbador. De quem paga a rodovia? O policial respondeu. Você está atrasado, Roberto. E o tempo é uma mercadoria. A chuva parou de repente. O silêncio voltou, denso e opressor. O policial recuou um passo, e a viatura começou a piscar a luz azul com uma intensidade que doía nos olhos. O homem apenas apontou para a frente. O cifrão quilômetros $90 virá quando você pagar o que deve. Sem esperar por uma resposta, o policial entrou na viatura, que imediatamente acelerou para a frente, desaparecendo na neblina em um segundo, sem sequer fazer barulho. Roberto, tremendo, olhou para o odômetro. O número havia voltado ao $251 contra a barra test quilômetros cifrão. Ele estava no quilômetros 89 novamente. Ele finalmente entendeu.
Havia pegado mercadorias de um cliente sem pagar a dívida antiga. Uma dívida de honra que ele pensou ter esquecido. Ele deu partida no caminhão, ligou o farol, com as mãos trêmulas, pegou o celular para ligar. Não para a PRF, mas para o cliente, prometendo pagar a dívida na manhã seguinte, assim que saísse da rodovia. Quando desligou, pisou no acelerador. O odômetro começou a rodar. $252 contra barra test quilômetros cifrão. Ele olhou a placa, quilômetros 90. O quilômetro do desperdício havia acabado. Roberto nunca mais atrasou um pagamento. Porque ele sabe que o verdadeiro pedágio daquela estrada não é em dinheiro, é em consciência, e o cobrador, ele usa farda e um sorriso que arrepia a alma. Relato 6. A cabine fria e o guardião da 163. A BR-163, a Cuiabá-Santarém, é um monstro de asfalto e lama. O Pará não é para amadores. As lendas ali não falam de noivas ou caronas perdidas, falam de algo mais antigo, algo que a floresta pariu. João Batista, o paraibano, sabia disso. Ele pilotava um bitrem carregado de madeira, e o prazo era apertado. Eram 2h30 da manhã, e ele estava no meio do trecho mais isolado, onde a floresta se fecha sobre a pista. O caminhão estava novo, um gigante climatizado, mas o frio dentro da cabine era de rachar os ossos, um frio que não vinha do ar-condicionado. João Batista tentou ligar o aquecimento. Nada. O frio aumentou, trazendo consigo um cheiro forte de terra molhada e mato podre. Ele sentiu o ar denso, como se o oxigênio estivesse sendo sugado. Ele olhou pelo retrovisor. A luz vermelha na traseira do baú de madeira estava piscando de forma errática. De repente, a luz apagou de vez. Ele parou o caminhão, xingando. Sabia que rodar sem luz traseira era pedir para ser engolido pela noite. Pegou a lanterna e desceu. O silêncio era total. Os bichos noturnos da floresta tinham se calado. A única coisa audível era o gotejar da umidade e a respiração pesada de João. Ele chegou à traseira. A lâmpada estava queimada, mas a fiação parecia intacta. Ele deu um tapa na lanterna, na esperança de que voltasse. Foi quando ele sentiu um peso. Algo grande estava no teto do seu baú. O baú de madeira era alto, e ele teve que inclinar a cabeça para trás. Sob a luz fraca da sua lanterna, ele viu o reflexo. 2 olhos. Amarelos. Brilhantes como brasas incandescentes. Eles estavam em uma altura que nenhum homem conseguiria alcançar sem escada, e se moviam com lentidão, acompanhando a luz que ele mirava. João Batista congelou. Ele tinha ouvido as histórias, as lendas do norte, o guardião da estrada, o Mapinguari. Ele não era um lobisomem, mas uma criatura ancestral, uma forma selvagem que a mata usava para punir quem a perturbava, especialmente quem carregava madeira, como ele. O algo no teto fez um som. Não era um rugido, mas um estalo, como de madeira grossa se partindo. Em um surto de pânico, ele mirou a lanterna diretamente no teto. O feixe revelou uma sombra imensa, peluda e disforme, agachada no baú, com pelos escuros e longos. O mais aterrorizante era o pé. Ele viu um pé. Grande, redondo, virado para trás. A lenda dizia que o Mapinguari era impossível de rastrear porque seus pés apontavam para o lado errado. A criatura desceu do baú com uma rapidez surpreendente, caindo na lateral do caminhão, fora do alcance da luz da lanterna. João disparou para a cabine, tropeçando no cascalho. Abriu a porta, pulou para dentro e a trancou com um estrondo. O motor do caminhão estava frio. Ele girou a chave. O motor falhou. Girou de novo. Falhou. Do lado de fora, ele ouviu arranhar. Unhas grossas e secas riscando a lataria da cabine, subindo. O som era metálico, horrível, e estava chegando no vidro do lado do motorista. João Batista pegou o único crucifixo que tinha, uma peça de madeira que a mãe lhe dera, e o apertou. Em nome do Pai, do Filho, ele começou a rezar, a voz tremendo. O arranhão parou. A cabine mergulhou em um silêncio total. Ele olhou para a janela. O vidro estava intacto, mas coberto por uma baba espessa e escura. E um cheiro terrível, um misto de carniça e azedo, invadiu o ar. E então, o sussurro. Não vinha de fora, mas do banco do carona, ao seu lado. A mãe te avisou, ladrão de troco. O banco do carona, sob a luz fraca do painel, estava molhado.
E havia um buraco fundo, como uma marca de garra, no revestimento de couro sintético. Com um último grito de terror, ele girou a chave, e o motor ligou. João Batista acelerou, ignorando a ausência da luz traseira e o caminhão desgovernado. Ele dirigiu o resto da noite sem olhar para os retrovisores. Quando finalmente viu as primeiras luzes de uma cidade, parou o caminhão, exausto, e verificou a traseira. A lâmpada queimada estava, de fato, queimada. Mas no teto do baú, onde a criatura estivera, havia marcas profundas, como se a madeira tivesse sido mastigada. E na lataria da cabine, 3 sulcos profundos e paralelos. Ele vendeu a carga, e a primeira coisa que fez foi comprar um escapulário de proteção. Ele sabe que a estrada não o perdoou completamente, apenas adiou a cobrança. E ele nunca mais transportou madeira ilegalmente. Porque ele sabe que o guardião da 163 não se importa com a lei humana, ele se importa apenas com o equilíbrio da floresta. E ele está esperando. Relato 7. O farol fixo da encruzilhada. A BR-285, perto da fronteira com a Argentina, é fria e traiçoeira, mesmo no verão. A neblina desce dos pampas como um cobertor gelado, à noite, a escuridão é tão completa que parece engolir a luz. Jorge, conhecido como Pampa, era um veterano dessa rota, transportando vinho e carne. Ele conhecia cada curva daquele Rio Grande do Sul. Em uma noite de lua nova, por volta das 1h, Pampa estava passando por um trecho conhecido como Encruzilhada do Monge, famoso por ser um antigo local de degola durante revoluções passadas. Ele mantinha velocidade constante, o motor Scania roncando, e a cabine aquecida. O problema começou na aproximação. Ele viu uma luz vermelha no meio da pista, muito antes de qualquer curva. Não era a lanterna traseira de outro veículo. Era um único ponto de luz, fixo, a uns $300 contra de metros cifrão de distância. Parecia uma lanterna de querosene ou a brasa de um cigarro gigante. Pampa reduziu a marcha, desconfiado. Assalto de estrada geralmente envolvia bloqueios, não luzes solitárias. Ele buzinou, sinalizando. A luz não se moveu. Quando ele chegou a uns $50 contra de metros cifrão de distância, os faróis do caminhão iluminaram a cena. Não era uma lanterna nem um cigarro. Era um homem. Ele estava parado no centro da pista, de costas para a Pampa. Vestia roupas escuras e largas, como as usadas por peões antigos, e usava um chapéu amassado. O ponto de luz vinha de sua mão, que ele mantinha esticada para trás. E não era vermelha. Era uma luz estranha, opaca, de um tom púrpura doentio. Pampa parou o caminhão, o arrepio subindo pela nuca. Não se desce de um caminhão em uma BR deserta. Ei! Sai da estrada. Tá maluco? Gritou Pampa, abaixando um pouco o vidro, o frio imediatamente invadindo a cabine. O homem não se mexeu. A luz roxa continuou fixa, hipnótica. Pampa tentou desviar, jogando o caminhão para o acostamento, mas algo estava errado. Ele sentiu o volante pesado, quase travado, como se as rodas estivessem presas em algo invisível. Ele tentou a marcha a ré. Nada. O caminhão estava imobilizado, a $30 contra de metros cifrão da figura. O homem então começou a andar. Não para frente, mas em círculo, lentamente, como se estivesse circundando algo. E a luz roxa começou a se expandir. À medida que a luz crescia, Pampa notou que ela não iluminava o homem, mas sim o chão ao redor dele. O asfalto e a terra começaram a borbulhar e a chiar suavemente. E o frio dentro da cabine tornou-se insuportável, o hálito de Pampa virando fumaça. O homem parou de andar e virou a cabeça. Ele não virou o corpo, apenas a cabeça girou cifrão 180 cifrão graus, para trás. Os olhos, sob a aba do chapéu, brilhavam com o mesmo tom púrpura da luz. A boca se abriu em um silêncio assustador, mas Pampa ouviu a voz, clara e gelada, em sua mente. Tu passaste por aqui na hora errada, forasteiro. O que é teu, fica. De repente, a luz púrpura se atirou do chão em direção ao caminhão. Ela não o atingiu. Em vez disso, ela se fixou no pneu traseiro do lado do motorista, e Pampa ouviu um som. Não de pneu estourando, mas de sucção. Ele sentiu o caminhão afundar de um lado, levemente. O homem então voltou a cabeça para a posição normal, virou as costas e começou a se afastar, desaparecendo na escuridão.
A luz roxa desapareceu por último. Pampa conseguiu ligar o caminhão. Os freios e o volante voltaram ao normal. Ele disparou. No primeiro posto, a $50 contra barra test quilômetros cifrão dali, parou e desceu tremendo. O borracheiro, um velho de poucas palavras, olhou para o caminhão. O que foi, patrão? Furou? Não sei. Senti que algo me puxou. O borracheiro pegou a lanterna e inspecionou os pneus traseiros. Ele apontou para o pneu do lado esquerdo. Não estava furado, mas havia uma marca. Uma mancha púrpura escura, seca e feia, no flanco do pneu. E, o mais estranho, o pneu estava visivelmente murcho, sem ar, mas a válvula de ar estava intacta. Isso aqui não é furo, patrão. É dívida. Disse o velho, os olhos fixos na mancha. Na encruzilhada, dizem que o guardião da terra cobra um pedágio. Ele não tira a vida, tira a energia. Seja pneu, seja gasolina, seja a sua saúde. O borracheiro trocou o pneu sem questionar. Ao tirar o pneu murcho, Pampa sentiu um cheiro forte de enxofre e lama. Pampa perdeu um pneu novinho e teve que pagar o dobro pelo conserto e a troca, mas o alívio de ter escapado daquela encruzilhada era maior que o prejuízo. Ele nunca soube exatamente o que era dele e o guardião levou. Mas ele passou a desviar da BR-285 à noite, sabendo que algumas dívidas de estrada são cobradas em formas que o dinheiro não pode resolver. Relato 8. A última viagem do 301. Jairo tinha o Scania 301 em seu sangue. Era uma máquina dos anos 80, mas roncava como um touro e nunca o havia deixado na mão. Ele transportava cimento do interior de São Paulo para o litoral, uma viagem que ele conhecia de olhos fechados. Naquele inverno, porém, a neblina na rodovia dos imigrantes, durante a madrugada, era densa o suficiente para cortar com uma faca. Ele vinha com o caminhão carregado, o motor tossindo nas subidas, quando avistou o posto de parada. O pouso do viajante era um lugar infame. Fechou nos anos 90 após um incêndio misterioso que consumiu o restaurante e parte do pátio, levando consigo o proprietário e sua família. Contudo, em meio às ruínas carbonizadas, as bombas de combustível continuavam funcionando, administradas por um casal taciturno que morava numa casinha isolada nos fundos. Jairo precisava de diesel. Ele manobrou o 301 para a bomba. As luzes do posto eram fracas e amareladas, mal iluminando a carcaça escura do antigo restaurante. O cheiro de queimado era perene, misturado ao cheiro de nafta. Apareceu uma mulher para atendê-lo. Ela era jovem, mas com um olhar distante, quase vazio. Suas mãos estavam estranhamente limpas para quem trabalhava com diesel. Completa para mim, moça, disse Jairo, tentando ser cordial. Ela apenas acenou com a cabeça e começou a abastecer. Jairo desceu para esticar as pernas, andando pelo pátio. O silêncio era tão pesado que o som do diesel escorrendo na bomba parecia um tamborilar estrondoso. Ele olhou para a ruína do restaurante. As janelas, sem vidros, eram como olhos vazios. Foi então que ele ouviu um som fraco, como um choro de criança, vindo de dentro do prédio queimado. Jairo parou. Olhou para a frentista. Ela estava parada, segurando o bico da bomba, olhando fixamente para o caminhão. Sem emoção. Moça, ouvi um barulho. Parece uma criança chorando lá dentro, ele apontou. Ela não parou de olhar para o 301, mas respondeu com uma voz monótona. Aqui não tem criança, não, senhor. O choro ficou mais alto. Um lamento agudo, seguido por um som metálico de algo caindo. Jairo, pai de 3, não aguentou. Eu vou dar uma olhada. É melhor não, disse a moça, com uma intensidade repentina que o fez parar. O que está aqui, não é para os vivos. Jairo ignorou. Pegou a lanterna e caminhou até a porta quebrada do restaurante. A lanterna perfurou a escuridão. O interior era um inferno de madeira carbonizada e fuligem. O cheiro de fumaça era sufocante, mesmo depois de anos. Ele se concentrou no choro. Vinha do que parecia ser a cozinha. Ele avançou por entre as mesas quebradas, o chão rangendo sob suas botas. Na cozinha, ele encontrou a origem do som. Não era um bebê. Era um boneco de pano, daqueles antigos, sujo e queimado, balançando lentamente, preso por um fio no teto. E o choro vinha do boneco. A boca costurada do brinquedo parecia se abrir levemente a cada lamento. Jairo recuou.
Seus olhos esquadrinharam o local. Foi então que a lanterna parou em uma parede. Havia uma inscrição riscada na fuligem, como se tivesse sido feita com a unha. 3 palavras. Ele levou tudo. No instante em que ele leu a frase, o ar ficou gélido. O cheiro de diesel desapareceu, substituído por um odor de carne queimada. E a luz da lanterna falhou, deixando-o na escuridão quase total. O som mudou. Não era mais um choro, era um soluço adulto, seco, vindo de trás dele. Jairo virou-se. Na porta da cozinha, estava um homem. Ele estava envolto em fumaça que não parecia ter uma fonte. Usava um avental de açougueiro, mas este estava manchado não de sangue, mas de fuligem. Seu rosto era apenas uma massa escura, com 2 pontos brancos onde deveriam estar os olhos, fixos em Jairo. Eu paguei o imposto, ele levou tudo, menos a sede, a voz era um crepitar baixo, como lenha queimando. Jairo não esperou. Correu, a adrenalina limpando o cansaço. Ele ouviu o crepitar atrás de si, mais rápido do que qualquer ser humano. Ele saiu da ruína, cambaleando. A frentista estava lá, ainda parada ao lado da bomba, com o bico na mão, o abastecimento terminado. Vá embora, ela sibilou. Vá agora. Jairo pulou para o 301, girou a chave, e acelerou como um louco. Enquanto o caminhão patinava na saída, ele olhou para trás. O homem de fuligem estava parado sob a luz fraca, ao lado da bomba, observando. E a frentista? Ela havia se juntado a ele. Os dois estavam lado a lado, imóveis, envoltos na mesma fumaça fina e fria. Jairo dirigiu o resto da noite sem parar. Chegou ao destino, descarregou o cimento e jurou nunca mais abastecer no pouso do viajante. Ele descobriu, depois, que o posto havia sido queimado pelo próprio dono, enlouquecido pelas dívidas, que matou a família antes de se incendiar. O casal que administrava as bombas? Eram os corpos que nunca foram encontrados. E o boneco na cozinha? O brinquedo favorito da filha mais nova. Desde então, Jairo sempre carrega consigo um galão extra. Ele prefere pagar o preço do diesel mais caro do que a taxa cobrada pelos moradores daquele posto, a taxa que ele levou tudo. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir. Deixe o like, curta e compartilha com os amigos. Deixem nos comentários sugestões para futuros vídeos do canal.